Hello guys! Então, I am your English teacher, Graziela Mendes, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Present Perfect. Nós vamos retomar um pouco, relembrar o que é o Present Perfect e aí adentrar um novo assunto, ver as novas formas que o Present Perfect pode ter. E aí o Present Perfect, como eu já disse para vocês nas aulas presenciais, ele é um tempo verbal fácil de ser confundido. Por quê? Porque ele é um tempo verbal que não vai corresponder a nenhum outro na língua portuguesa. O Present Perfect, ele possui uma característica única, ok? E aí, o Present Perfect, nós vamos ter usos específicos. Quando é que nós vamos usar? Quando nós vamos perguntar se a outra pessoa já fez algo na vida, ok? Então, você já ouviu Beyoncé? Have you heard Beyoncé? Ou podemos também utilizar quando você for falar que tem algum tempo que você faz determinada coisa. Por exemplo, eu estudo inglês há 5 anos. Então, eu vou colocar em inglês I have studied English for 5 years, ok? E aí nós temos também alguns aspectos para esse Present Perfect. Não são aspectos usuais, ok? Características que podem ou não aparecer dentro da minha frase do Present Perfect. A primeira é: quando tem algo do passado que ainda não acabou e ainda está acontecendo no meu presente. Então, por exemplo, eu moro na mesma casa há 26 anos. Então, é algo que começou há 26 anos atrás, começou lá no meu passado e ela ainda continua acontecendo agora no meu presente. É algo que é do meu dia a dia, é algo cotidiano. Então, como é que isso vai ficar em inglês? I have lived in the same house for 26 years. Ok? Eu moro na mesma casa há 26 anos. Segundo aspecto, quando eu não quero dizer quando o fato aconteceu e dou foco para a ação e não ao tempo. É quando esse tempo ele é indeterminado na minha frase. Quando eu dou foco para o que aconteceu. Por exemplo, eu queimei o meu dedo. Eu não disse quando aconteceu e nem se isso aconteceu há muito tempo atrás. Então eu vou dizer I have burned my finger. Eu queimei o meu dedo. Terceiro aspecto, coisas que eu fiz recentemente, ok? Então algo que acabou de acontecer comigo, algo que eu fiz agora há pouco. Então isso também é uma característica do Present Perfect. Por exemplo, eu acabei de receber notícias. Então aqui I have just got the news. Eu acabei de receber notícias. Esses aqui são os 3 aspectos, ok? Não são o uso do Present Perfect. Isso são algumas características que podem aparecer dentro da minha frase no Present Perfect. Qual vai ser a estrutura? A estrutura das frases afirmativas, nós temos aí o sujeito, subject, nós temos aí o uso do have ou do has. Esse have e esse has, eles serão chamados de verbo auxiliar, porque eles estão ali auxiliando dentro da minha frase. Nós temos o past participle e nós temos aí o complemento da frase. O past participle, ele é o passado particípio do meu verbo principal, ok? Então, qual vai ser o passado particípio? Daqui a pouco nós vamos ver com o passar dos slides. Por exemplo, Gena, sujeito feminino, sujeito, has read, o meu verbo principal, no meu passado particípio. E aí tem aqui, this book many times. Gena leu esse livro várias vezes. Então, algo que aconteceu lá no passado. A forma negativa dessas frases, eu vou colocar a partícula not junto do meu verbo auxiliar, ou have ou has. E a forma interrogativa nós vamos ver também um pouquinho mais à frente, porque ela possui uma outra característica, ok? Que nós vamos encontrar também na página 11, porque é muito comum também nessas frases interrogativas o uso do have
ever e o never, ok? Ever e o never, nós vamos ver também um pouquinho daqui a pouco, mais à frente com os slides. Quando eu vou usar o have e quando eu vou usar o has. Então, sempre que a minha frase ou a minha pergunta estiver utilizando I, you, we e they, nós vamos utilizar have, ok? I, you, we, they. Nós vamos utilizar have. Por exemplo, movies based on books have conquered the audience. Livros filmes baseados em livros, ok? Filmes baseados em livros. Essa frase ela está no plural. Eu estou falando de vários objetos, de várias coisas. Então eu vou utilizar o meu have. Esse move based on books, ele vai corresponder ao meu sujeito they, ok? Já o has, então, vai ser sempre que a minha frase tiver o he, she ou it, ok? E aí nós temos um exemplo. Julia has read 35 French books. Julia leu 35 livros franceses. Qual é o past participle dos verbos? O passado particípio dos verbos regulares é o mesmo que o simple past. Isso também é um lembrete que nós temos, ok? Na página 9, ao lado de uma tabela, o past participle, um lembrete, podem colocar um post-it, relembrando ou colocando essa observação traduzida em português, que aí o past participle dos verbos regulares será o mesmo que o simple past, ou seja, essa característica será ed ou ied, caso o verbo seja regular. Quando os verbos forem irregulares, eles não irão seguir uma regra específica, assim como também no simple past, ele não segue uma regra específica, no present perfect também não, ok? Esse passado particípio dos verbos irregulares, eles podem ser o mesmo ou podem mudar. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo eat, comer. O passado particípio desse verbo irregular seria eaten. Já o run, o verbo correr, e aí nós temos o passado particípio dele será o mesmo, run. O present perfect na forma interrogativa. Então, como eu falei para vocês, o have e o has, eles são tidos como verbos auxiliares na minha frase. Na forma interrogativa, como nos outros tempos verbais, ele será feito uma troca. Primeiro vem esse verbo auxiliar e em seguida vem o meu sujeito. E aí, o uso do have ou do has, ele vai seguir a mesma regra que eu falei para vocês. Tanto do I, you, we e they, ele será utilizado have. O he, she ou it será utilizado o has. Por exemplo, have you been to São Paulo? Você irá a São Paulo, você foi a São Paulo, você viajou para São Paulo. O uso do ever e o never, tá? O ever, ele será utilizado para falar de algo que você já fez na vida. Como eu falei para vocês no início da frase, ou no início do vídeo, é algo que você já fez na vida, alguma experiência que você já teve. E aí, eu tenho aqui um exemplo. Have you ever eaten alligator? Você já comeu jacaré? Então, é uma experiência que você já fez, algo que você já fez na sua vida. E quando você for falar que nunca fez algo na vida, você irá utilizar o never. O never, por si só, sua tradução já significa nunca. Então, é mais fácil de vocês lembrarem. O uso do never é algo que vocês nunca fizeram na vida. E diferente da nossa língua portuguesa, do que a gente diz como no nosso dia a dia, no nosso comum,
Quando o americano, o canadense, os fluentes, os nativos de língua inglesa utilizam esse never, é algo que eles nunca fizeram em toda a sua vida, ok? Algo que eles nunca viram, algo que eles nunca fizeram. E aí, para essa frase, não é que eu não possa utilizar o simple past, tá? É porque na língua portuguesa, para a gente que não tem, para as pessoas que não têm fluência, ou até mesmo a gente que tem a fluência, mas de uma forma mais fácil, um caminho mais fácil, pode utilizar o simple past. Mas aí os nativos de língua inglesa, eles vão utilizar o present perfect, tá? Então, diferente aqui da língua portuguesa, que nós não temos esse tempo verbal, esse tempo verbal é muito utilizado lá nos países de língua inglesa. Mas todo nativo, quando fala que nunca fez algo, é se referindo a algo que nunca fez na vida. Então é preferível por eles e é muito comum que usem o present perfect. Por exemplo, I have never eaten lobster. Eu nunca comi lagosta. Então é algo que eu nunca tive uma experiência vivida. Algo que eu nunca fiz, algo que eu nunca comi. Então eu vou utilizar esse never. O ever e o never, eles serão colocados, tá, depois do meu verbo auxiliar have, ou do has, depende da frase. Ele vai vir depois do meu verbo auxiliar. No caso da minha pergunta, ok, ele vai vir depois do meu sujeito, já que o verbo auxiliar ele vai vir para o início da minha frase. O present perfect nas músicas. Então, como eu falei para vocês, o present perfect é algo muito utilizado lá nos países de inglês. E aí na música não seria diferente. Então aí eu tenho algumas músicas de rock, como por exemplo do U2. I still haven't found what I'm looking for. Trecho. I have climbed. Então, como eu falei para vocês, a estrutura vem o sujeito, I. Em seguida, o meu verbo auxiliar have, e em seguida, o meu verbo principal no passado particípio, climbed. I have climbed the highest mountains. Eu escalei as mais altas montanhas. Segunda música, We Are the Champions, do Queen. I've paid my dues. Eu paguei minhas dívidas. O meu sujeito vem aqui, ó, no I, e o VE, ele está sendo traduzido como have, para ser uma frase mais longa, para ser uma frase mais curta, para eu falar de uma forma mais rápida, ok? Então, como eu falo rápido, então o have, ele vai ser abreviado. Se eu colocar o meu have aqui, certo, na sua forma comum, então não vai estar errado, ok? Mas aí é muito comum também ver ele dessa forma abreviada. Música mais atual também, presente no pop, da Rihanna. Where have you been? I've been everywhere. Eu estive em todos os lugares. Então aqui eu tenho o meu sujeito, em seguida o meu verbo auxiliar have ou has e o been. Tá? Que é muito utilizado também. Esse been, ele é muito utilizado nas frases que tem present perfect. Podem observar nas frases que tem no livro, em frases de outros sites também, no positivo, tem muitas frases utilizando o been ou o seen. Outra música muito comum e muito conhecida por vocês é a Hello, de Adele. I have forgotten how. Eu esqueci como. Sujeito I, depois o meu verbo auxiliar have e o forgotten, ok? Que está aqui no meu passado particípio também. Agenda. Nós temos aí o livro didático disponível para vocês do volume 1, da página 10 a 12, ok? Que são as formas interrogativas e o uso do ever e do never, ok? E aí tem aqui também algumas observações em inglês, que aí vocês podem pegar aqui no vídeo junto com o slide, vai estar disponível também a tradução desses conceitos. Então, por hoje é só. That's it for today. Thank you guys. See you later.